Olá para você, ouvinte do 4 de Linha. Olá para você que também nos acompanha pela BNews TV. Começando mais um episódio aqui do 4 de Linha, o podcast sobre futebol baiano do BNews. Eu sou Léo Souza e hoje a gente vai dar sequência com mais uma entrevista aí da série que a gente está promovendo com representantes das chapas que concorrem ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Nesse episódio aqui dessa série, a gente vai receber e vai conversar com Olavo Fonseca Filho, que compõe aí a chapa do Mais Bahia e vai representar aqui o grupo nesse bate-papo. A gente está gravando aqui mais uma vez durante a tarde, não sei se você está ouvindo ou assistindo de dia, de tarde, de noite, mas para Olavo agora nesse momento, boa tarde, Olavo, e obrigado aqui por sua participação. Boa tarde, Léo. Obrigado aí pelo convite também e parabéns aí pela cobertura da eleição, né? No 4 em linha, de 4 em linha e vamos lá, estamos a postos. Pois bem, Olavo, para a gente iniciar a conversa, eu acho que o grupo Mais Bahia, a chapa, a gente sabe, ou não sabe, de repente não sei, a gente não sabe quem está ouvindo lá de lá, mas na diretoria executiva a gente tem como candidatos aí a presidente do Bahia, né, Guilherme Belintani, e a chapa Mais Bahia foi foi o único grupo que lançou a candidatura fazendo frente e concorrendo à diretoria executiva, né? Eu acho que isso por si só faz com que se atraia olhares para a chapa. Então fala um pouco assim, Olavo, a história assim do grupo, quando é que o grupo foi formado, a chapa foi formada, essas informações assim iniciais, um pouco do perfil. Beleza, Léo. É o seguinte, lá desde a época da nossa luta, né, da democracia, quando chegou já estava perto do auge mesmo da intervenção, que a gente tinha um movimento no Facebook chamado Movimento Basta, né? Então a gente gerava imagens provocantes, né, que a gente tentava provocar ao máximo a antiga diretoria, né, das trevas, e mostrando que nós sócios poderíamos mudar essa história, né? E isso repercutiu bem pra caramba. Até hoje nós temos em torno de 3.600 seguidores na nossa página no Facebook, né? Embora o Basta já esteja guardadinho. Se Deus quiser, não precisa nem abrir de novo, né? Que seria uma nova época de trevas que eu acho que a gente não vai ter mais, né? Então a gente... Desculpe. Então a gente pegou essa repercussão positiva que a gente teve e decidimos que a gente poderia sair do campo da mídia social e realmente tentar ajudar o Bahia de fato, né? E aí a gente procurou se envolver na campanha, né? Vestiu a nossa armadura e fomos para frente mesmo, né? Então, a partir de 2013, a gente começou a lutar mais forte e montamos o Mais Bahia. Na eleição de 2014, né, nós montamos uma chapa de campanha, né, chamada Voz do Campeão. E essa chapa tinha, né, tinha grupos já reconhecidamente lutadores da democracia, como o MUT, a ABL, e juntou-se a nós do Mais Bahia, né? Então nós entramos mesmo de cabeça, né, nessa eleição aí de 2014. E já entramos com força, né, com um grupo forte da história da democracia aí, que tinham tricolores históricos, né, como Ratinho, Fernando Jorge, Murilo Jacques, Nestor Mendes Júnior, além, claro, dos nossos candidatos hoje, né, que é Lúcio e Fernando Passos, né? Então, nós já entramos nesse grupo com vontade de mudar mesmo, né? Infelizmente, teve o problema de Virgílio Elísio, né, que era o nosso candidato a presidente, ele teve que pedir uma licença médica. Eu aí me coloquei à disposição do grupo, né, porque naquela época eu entendia que o que o Bahia estava precisando era de gestão, né? E todo mundo falava de futebol. E a gente achava que o Bahia precisava de gestão. Então, minha campanha foi baseada em gestão e do grupo da Chapa do Mais Bahia. E hoje em dia a gente já vê que é o contrário, né? A gente já está de gestão e agora está voltando a precisar de futebol, né? É incrível essas coisas. Mas a partir dessa eleição, o nosso grupo esteve sempre presente nas eleições, tanto com chapa para conselho quanto com chapa para diretoria. E nós procuramos sempre, né, nesses 6 anos aí de gestão de grupo de conselheiros,
nós sempre tivemos atuação exemplar, né? Nossos conselheiros sempre tiveram atuantes, presentes, né? Não é mais do mesmo que a gente vê, muitos dos 100 conselheiros, só poucos se manifestam e poucos tomam alguma atitude. E no nosso grupo, não. Apesar de sermos só 7, por exemplo, na última gestão, todos os 7 estavam completamente envolvidos. Para você ter uma ideia, nós fizemos parte de 4 das comissões de trabalho da gestão passada, né? Eu fui coordenador da Comissão de Patrimônio, Leandro Andrade foi coordenador da Comissão Social e da Comissão Provisória de Regulamentação das Embaixadas, Rui Botelho foi da Comissão de Ética, depois ele teve que sair por uma atitude ética, porque ele ia ajudar na montagem do museu, ele não achou certo ficar como conselheiro. E entrou Pedro Martucci, que é outro grande nome da nossa chapa, né, que é casado com o Sui, que é o casal 20, Pedro e Sui, todos conhecem. Então, a gente sempre teve uma atuação muito marcante, né, principalmente nessa última gestão, né, que a Comissão de Patrimônio foi uma das mais, vamos dizer assim, requisitadas, né, porque teve o lançamento de loja Esquadrão, Museu do Esquadrão, mudança de sede, e nós estávamos lá acompanhando todos os processos, né? A gente também procura sempre estar do lado do estatuto, né? Então, a gente teve ações nessa última gestão, por exemplo, tentando impedir que empresários que trabalhem com o Bahia fossem conselheiros também, né? Então, nós fizemos algumas ações que deram resultado. Além disso, nosso grupo foi o pioneiro também a solicitar, todo ano nós solicitamos, na verdade, nas últimas 6 gestões, vistas a todos os contratos que o Esporte Clube Bahia tem, né? Seja da base, seja de futebol, seja de prestação de serviço, seja de qualquer tipo de contrato, nós solicitamos o acesso, claro que com as devidas cláusulas de confidencialidade, para que a gente possa estar ciente de quem está trabalhando com o Bahia e de que maneira o Conselho, nós, no caso, podemos fazer o que nós temos que fazer, né? Que é fiscalizar, legislar e fiscalizar. Então, para situar assim, Olavo, hoje vocês se consideram, se colocando, vocês estão como adversários aí na chapa para a diretoria executiva da situação que é Guilherme Belintani, mas vocês se consideram uma chapa de oposição ao grupo que hoje está na gestão do Esporte Clube Bahia? Sim, sem dúvida. Posso dizer tranquilamente que, oficialmente, nós somos a única chapa de oposição. Das 10 chapas que foram homologadas para participar do pleito, apenas a chapa do Mais Bahia é declaradamente oposição à situação, né? Oposição a quem está hoje lá na frente. Tá? Na verdade, isso é uma situação que a gente vê como vanguardista, né? Ninguém teve essa coragem, mas nós estamos sim, né? Embora nós saibamos que das 9 chapas tem muita gente insatisfeita com o que está acontecendo, principalmente na gestão do futebol, mas mesmo assim declararam apoio, né? A gente não, a nossa intenção é única e exclusivamente o Esporte Clube Bahia, nós não estamos aceitando como está, então nós preferimos lançar a nossa chapa para conselho e a nossa chapa para a diretoria executiva também. E qual é a avaliação que você, como representante, que a chapa faz dessa atual gestão, desses 3 anos aí da gestão de Guilherme Belintani? Qual a avaliação geral que vocês fazem? E já que estão na oposição, né, imagino também que tenham críticas. Não é isso, né? As nossas críticas são sempre construtivas e a favor do Bahia, né? Então a gente também não pode só dizer que o que está ruim, né? A gente entende que a loja do Esquadrão foi uma boa ação, a gente entende que a mudança do plano de sócios foi muito boa ação, uma vez que a gente só tinha 15 mil sócios na gestão de Marcelo Santana, o que é um absurdo, né, para o tamanho do Esporte Clube Bahia. Nós chegamos a ter 40 mil sócios um pouco antes da pandemia, né? Claro que com a pandemia diminuiu bastante, mas em relação a isso, a gente visualiza positivamente, embora acho que ainda deva mudar, né? Ainda pode melhorar mais ainda, né? Mas claramente o que está mais deixando a desejar nessa gestão, todo mundo sabe, todo mundo fala, é o futebol, né? Nós temos contratações sem critério, nós não vemos mais nos jogadores aquela gana, aquela vontade de ganhar pelo Bahia, por estar jogando pelo Bahia. Em contrapartida, eles estão com salário em dias, eles estão recebendo em dia, tudo direitinho, mas a gente não vê mais. Por que isso? Porque não tem a gente não vê essa ambição nem na própria diretoria de fazer com que esses jogadores deem a
raça que eles têm que dar, né? Pelo profissionalismo que eles têm. Além disso, ponto crucial nessa última gestão, a falha nas divisões de base do Bahia, né? Foi muito erro em cima de erro, muito desacerto. Todo ano demitiram todo mundo e contrataram todo mundo de novo. Para você ter uma ideia, nesse último ano foram 14 milhões de reais investidos e 70 jogadores desligados. São jogadores que são desligados, então não tem nenhuma renda para o clube. São jogadores desligados que vão despontar em outro clube. Então, tem alguma coisa errada. Não é possível que o Sub-17 do Bahia, só o Sub-17, tenha desligado 27 jogadores. Dá 2 times e mais 5 jogadores. Quer dizer, está errado, tem alguma coisa errada. Então, e a gente já tem lutado sobre isso no Conselho, na maneira de fiscalizar, e a gente entende que a nossa chapa vai ser com foco especialmente nisso, resgatar a raça dos jogadores e a vontade de jogar pelo Bahia, principalmente na base, e evitar criar um critério de contratação para a base, né? criar uma filosofia de trabalho. Né? Os técnicos que vieram, eles têm que vir sabendo como é que a diretoria quer que o Bahia jogue, como é que a diretoria quer que seus jovens talentos se comportem. Né? E para isso a gente tem o lançamento de Lúcio, que é um menino jovem, muito entendido de futebol, gosta muito, foi conselheiro suplente nas últimas 2 gestões, exatamente por entender a importância das chapas e ter deixado colocar pessoas que talvez na época fosse mais importante. Ele ficou como suplente, e como suplente ele já fez muito mais que a maioria dos conselheiros que a gente tem hoje no Conselho. Então, nós entendemos, ele também é um empresário, ele entende muito de gestão de pessoas, gestão de financeira. Então, a gente entende que é um nome que está altamente preparado para ser presidente do Bahia. Agora, voltando um pouquinho para a questão do Conselho Deliberativo mesmo. É uma discussão que a gente tem visto, que eu tenho visto assim, nas redes sociais, e até a gente já fez algumas entrevistas nessa que é a 4ª dessa série, né? Em relação ao tema da representatividade do Conselho. Eu conversei com um representante aqui de outra chapa que falou da seguinte forma, né, que hoje o Conselho Deliberativo do Bahia é composto majoritariamente por homens brancos que assistem jogo no lounge. Como é que vocês se situam assim, nessa discussão em relação à representatividade da torcida? A torcida está representada no Conselho Deliberativo do clube? Boa pergunta. Inclusive, um dos papéis do Conselho é fazer o canal de ligação entre a torcida e a diretoria, né? Além de legislar e fiscalizar, um dos pontos é esse. Para você ter uma ideia, em nossa chapa, hoje, estão concorrendo a Rebeca e a Andréa, que foram as 2 conselheiras da gestão passada, que lutaram para que cada chapa do Conselho tivesse ao menos 20 mulheres na chapa. Então, nossa chapa está com foco nisso também, nós estamos olhando isso também. Eu acho que cada vez mais a nossa democracia é nova, né? Até pouco tempo atrás nós não podíamos nem escolher conselheiro, nós agora temos 100 conselheiros e já temos até agora como classificar os conselheiros. Eu concordo plenamente com isso, inclusive dá uma pena muito grande para a gente do Mais Bahia, que sejam 100 conselheiros, que desses 100 conselheiros, apenas 20, 30 tem atuação marcante durante 3 anos, entendeu? É muito mais o título de conselheiro, o título do brevet no peito de que sou conselheiro do Bahia, do que realmente trabalhar pelo Bahia, que é o que o nosso grupo tem feito. Apenas 7 conselheiros nas últimas 3 gestões, mesmo assim, 4 comissões, corte especial, participando de todas as reuniões. Se uma pessoa sai porque alguma fazer de trabalho, o outro que entra com a mesma pegada. Então, é mais honesto a gente não está podendo cumprir o mandato, colocar alguém que possa cumprir e dar o mesmo gás, do que ficar 3 anos manchando dentro do Conselho sem fazer nada, né? Por quê? Nosso grupo, por exemplo, a gente fiscalização da DR, nós somos os primeiros que pedimos vistas a todos os contratos, nós atuamos na Comissão de Patrimônio. Então, isso é o que traz, isso é o que a gente quer que seja o conselheiro. O conselheiro
atuante em favor do Bahia, não é contra a diretoria, nem a favor do grupo A, do grupo B, é a favor, especificamente a favor do Bahia. E quem quiser vir ajudar, vai vir e será de muito bom grado, né? Não precisa ser elite, não precisa ser classe A, B ou C, né? Entendemos o papel das mulheres, entendemos que é importante que as mulheres venham, mas não adianta ter uma obrigação na chapa de ter 20 mulheres e se não tem uma ação da diretoria que incentive as mulheres a vir participar da vida do clube, né? Tanto é que dessa última gestão, a maioria das chapas tiveram o problema de arrumar o nome de 20 mulheres para colocar na chapa, né? Por quê? Porque foi um negócio meio... Obrigou-se a ter 20 mulheres, mas não fez-se ações para que as mulheres estivessem juntas, né? Então, eu acho que o papel do conselheiro hoje, independente da classe, da raça, de se estar no laude, de se estar na arquibancada, é vir para trabalhar pelo Bahia. Então, nós vamos cobrar, a partir da próxima gestão, que você tenha, durante períodos de 6 em 6 meses, uma vez por ano, um balanço das ações de todas as comissões de trabalho. Se essas comissões de trabalho não estão agindo bem, vamos trocar as pessoas. Tem um cara de conselheiro que não está na comissão. Por que não, então, trocar por alguém que esteja com mais vontade de fazer, né? Isso é um dos pontos que a gente vai. E cobrança que é a parte da gente, a fiscalização. A transparência melhorou, mas melhorou a transparência entre nós. Mas a gente não tem a transparência, por exemplo. Como é que foi a transição de Edgar Júnior? Ninguém sabe, né? Então, vamos lutar, continuar brigando pela não politização do clube, né? Nós vimos como é que foi na eleição para prefeito, o assédio que foi ao Belintani, e a gente viu claramente que ele ficou balançado entre largar o Bahia e ser prefeito, né? Na nossa chapa do Mais Bahia não tem ninguém com interesse político, nem ninguém com interesse em se valorizar em cima do Bahia. Nós queremos o Bahia grande e temos ferramentas para isso. Sobre esse ponto, Olavo, aí uma questão um pouco mais polêmica, justamente sobre esse ponto que você falou da questão da política, né? Esses dias o perfil do Mais Bahia no Twitter postou essa frase assim, menos política e mais futebol, e um detalhe que estava ali que foi percebido por muitos, tinha uma hashtag Bahia acima de tudo, um jargão, né, que é usado, o presidente da República usa Brasil acima de tudo, né? Para muitos aí ficou evidente uma certa referência. Queria que você falasse sobre esse ponto, se não existe uma contradição aí em falar de menos política e de repente ter uma referência como essa, e falar um pouco. Na verdade, pronto, vamos lá. Isso aí foi aquele velho ditado, né? Na época que eu fui candidato a presidente, para você ter uma ideia, eu lembro até hoje que eu fiz uma entrevista, eu e Fernando Jorge, que era meu candidato a vice, a Mário Kertz. Em determinado momento, alguma pergunta de Mário Kertz, Fernando Jorge se antecipou, respondeu a mim e falou assim, não, determinadas coisas a gente tem que botar o preto no branco. Rapaz, na mesma hora, choveu, dizendo que ele é racista. Ele é um cara que só quer branco no Bahia. Isso é uma linguagem popular. E foi a mesma coisa que aconteceu agora. Tanto que a gente não tem essa posição política partidária, que os lideranças do grupo, uns são bolsonaristas, os outros são petistas. Então, isso foi uma frase que foi lançada, que veio... A gente tem um grupo nosso que lançam, todos têm direito a lançar a sua charge, o seu card para lançar, tal. Isso a gente botou com tanta simplicidade e sem nenhuma segunda intenção, que o momento que as redes sociais hoje também são muito rápidas. Na mesma hora que viram, o Lúcio, na mesma hora, se indignou e solicitou que ele tirasse, porque isso não tem o menor sentido fazer uma comparação dessa, de uma frase, com a postura do grupo. Tanto que vocês podem, quem tiver interessado, quem conhece o Bahia, quem acompanha os 6 anos de gestão de Conselho Deliberativo, vê tranquilamente que o Grupo Mais Bahia não é radical de política, muito pelo contrário. Mas mesmo assim, para evitar desentendimento, para evitar qualquer tipo de
de render uma história que não tem sentido. Para mim, isso é uma maneira de tentar enfraquecer o adversário que está crescendo. Então, vamos pegar qualquer ponto, qualquer brechinha e vamos atacar naquilo ali. Mas não, nós temos hoje o nosso grande articulador, Adriano Juazeiro, ele é petista. Ou André Juazeiro, desculpa, ele é petista. Eu sou bolsonarista, então não tem isso no grupo da gente. Isso foi uma coisa que tentaram pegar por uma frase, talvez sem intenção e mal colocado, mesmo assim tirado, mas nosso grupo não tem nenhum tipo de politização. Olavo, para fechar, nossas entrevistas aqui não são muito longas, são muitas chapas, né? Um minutinho para você aí, para responder assim, o que é que o torcedor, o sócio que eventualmente vai votar no Mais Bahia ou está cogitando aí votar no grupo, na chapa, o que é que ele pode esperar da atuação do conselheiro eleito aí pela chapa? Vamos lá. A única coisa que eu posso garantir é que se votar na chapa 888 e de preferência na chapa 88 para a diretoria, 888 para o conselho, nós vamos continuar trabalhando exclusivamente em favor do Esporte Clube Bahia. Volto a dizer, sem conotação política e sem ser contra A, B ou C. Nós somos a favor do Esporte Clube Bahia. Se você analisar todos os trabalhos do nosso grupo, para você ter uma ideia, na reunião de ontem, a última reunião do Conselho, a maioria dos conselheiros que pediram a fala no que ocorrer foram para fazer breves despedidas. Os nossos 2 conselheiros que falaram, e 3 com trípode, foi para cobrar ações que não foram feitas durante esses 3 anos, como, por exemplo, a revisão do estatuto, que era para ter sido feito no início da gestão, não foi feita até hoje. Então, o nosso grupo, ou para alertar do financeiro, que está cada vez piorando, mesmo com a pandemia, nós já entramos. Então, nosso grupo está para fiscalizar e legislar dentro do Conselho. Então, sem partidarismo político e sem ser contra a ABC. Nós somos a favor do Bahia. Então, se você não está satisfeito com a transparência do Bahia, que nós não temos 100%, se você não está satisfeito com o futebol da base, sem nem saber quem são os empresários que estão envolvidos nos jogadores da base, se você não está satisfeito com o futebol, o nossa chapa vai estar lá para lutar, para fiscalizar isso e para cobrar da diretoria. Chapa 888 e para presidente 88. Tá certo, Olavo. Muito obrigado por sua participação aqui. Eu agradeço aí ao Mais Bahia. E obrigado a você que nos assistiu, que está nos ouvindo. Lembrando aí, se você está ouvindo o 4 de Linha pelo Spotify, outra plataforma, se inscreva, siga lá também no Twitter, @4 de Linha. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio dessa série. Vem mais por aí. Olavo, muito obrigado. Obrigado, Léo. Estamos à disposição. Valeu.